Oi, povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje já começo de forma diferente, direto da tela do meu computador, porque a gente não pode perder tempo. Eu vou explicar aqui para vocês esse arquivo que eu coloquei lá no Drive, que é o cronograma de estudos baseado no conteúdo programático do concurso da UFRJ para o cargo de assistente em administração. Já tem vídeo falando aí sobre a análise desse conteúdo programático. Tem vídeo falando também como eu estudei para cada disciplina. Tem outros vídeos relacionados a esse concurso, então você pode assistir aí esses vídeos, caso você ainda não tenha assistido. E desde já, eu já falo para você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque ainda vão ter muitos outros vídeos aqui falando sobre esse concurso. E não esquece de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e também porque deu um trabalhão eu criar esse documento para vocês. Mas vamos lá, vou explicar esse documento, que é o cronograma de estudos que eu criei. Primeiramente, eu dividi por disciplina. São 4 disciplinas nesse concurso: português, com 20 questões, raciocínio lógico, legislação e informática, cada uma com 10 questões, no total de 50 questões. E para você ser classificado, eu falei classificado e não aprovado. Para você ser classificado, você vai precisar acertar pelo menos a metade das questões de cada disciplina. Então, no caso de português, por exemplo, você vai precisar acertar no mínimo 10 questões. Então, eu dividi aqui os assuntos conforme esse documento aqui, que é o conteúdo programático. Aqui em língua portuguesa, como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, assiste lá, que eu fiz a análise desse documento aqui. Essa parte inicial inteira fala mais sobre a parte de interpretação e compreensão de textos. E é o que eu coloquei aqui logo como primeiro, mas eu sugiro que vocês deixem esse assunto para estudar mais para o final. Então, dentro dessa parte aqui também nós temos funções de linguagem, elementos da comunicação, variedades linguísticas. Então, eu sugiro que vocês deixem esses assuntos mais para o final e foquem mais na parte gramatical. Classe e emprego de palavras, eu coloquei aqui em um tópico só, mas se você achar melhor, você pode dividir, porque são 10 classes de palavras, 4 invariáveis e 6 variáveis, como verbos, pronomes. Então, é um assunto muito extenso que vai demandar muito tempo seu, porém são assuntos extremamente importantes. Essa parte aqui, que é a morfologia das palavras. Você precisa entender bastante esse assunto para você passar para essa parte aqui de frase, oração, período, porque é essa parte que é a parte da sintaxe, que é uma parte já mais complicada da nossa gramática, mas quando você já tem um domínio da parte morfológica, você consegue absorver melhor esse assunto aqui. Então, começando por frase, oração e período, que aí vocês vão estudar os tipos de sujeito, os tipos de predicado, os termos acessórios e os termos essenciais das orações, para logo você mudar para o período composto, que ali nós temos os diversos tipos de orações, orações subordinativas, orações coordenativas, que já vai complicando um pouco o assunto. E temos também regência nominal e verbal, concordância nominal e verbal, colocação pronominal, acentuação e pontuação. E eu criei esse documento para você não se perder nos seus estudos. Então, conforme você for estudando, você vai marcando aqui, é só apertar na setinha, que você já estudou aquele assunto. Você pode também mudar de cor. Pelo menos eu fazia isso, eu mudava de cor, colocava uma cor diferente daquele assunto que eu já tinha estudado. A partir do momento que você revisar o assunto, porque é importante você estar sempre voltando e revisando o assunto, você vai marcar aqui como revisado. E aí você vai saber que aquele assunto você já estudou e você também já revisou. E você coloca aqui o número de revisões que você fez, porque é importante você estar sempre revisando aquele assunto. Você não vai revisar só uma vez. E aqueles assuntos que você tem mais dificuldade é o que você vai revisar mais vezes ainda. Então, eu coloquei aqui para você se basear, para você não se perder no número de revisões que você fez para cada assunto.
mas o ciclo de revisão, a quantidade de revisão, o período que você vai determinar para revisar, aí vai depender do seu plano de estudos, da maneira como você vai se organizar para estudar. Vamos agora para a próxima disciplina. Temos aqui raciocínio lógico. Raciocínio lógico, dentro dessa disciplina, nós temos duas outras disciplinas, que é raciocínio lógico matemático em si e também os assuntos relacionados à matemática. Dentro do raciocínio lógico, nós temos estruturas lógicas, lógica da argumentação, diagramas lógicos, princípios de contagem, probabilidade e estatística. Enquanto que dentro da parte de matemática, nós temos razão e proporção, regra de 3, simples e composta, porcentagem, juros simples, juros compostos e conjuntos. Já na parte de legislação, nós temos 3 disciplinas aqui inclusas. Nós temos o direito administrativo, o direito constitucional e a administração pública. Dentro do direito administrativo, nós temos a Lei 8.112, que é super importante, você tem que focar muito nessa lei, porque deve cair pelo menos umas 2 ou 3 questões dessa lei. A Lei do Processo Administrativo, outra lei também bem importante. A Lei de Licitações, que é importantíssima também, e é uma lei difícil, é uma lei gigante. Então, você vai ter que separar um tempo aí para estudar essa lei. Lembrando que esse concurso cobrou a lei antiga, que é a Lei 8.666. Tem essa lei também de proteção de dados, que é uma lei que vem sido cobrada nos concursos há pouco tempo. Então, é uma lei aí que também merece atenção. O decreto de código de ética é super fácil e intuitivo. Então, não precisa vocês estudarem tanto. Basta vocês entenderem e compreenderem. Temos aqui a Lei 12.527 e o Decreto 7.724, que trata sobre o acesso à informação. Nós temos o Decreto 9.758, que fala sobre as formas de tratamento na Administração Pública Federal. E, por fim, nós temos o Estatuto e Regimento Interno da UFRJ. Não vai mais ser cobrado o PDI. No último concurso, embora estava no edital lá o PDI para estudar, não caiu nenhuma questão. Continuando em legislação, nós temos aqui a parte do direito constitucional. Nós temos os princípios fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade e cidadania e direitos políticos. São os primeiros artigos da nossa Constituição, mas eu sugiro que vocês deixem para estudar isso aqui depois que vocês estudarem a administração pública, porque é uma parte muito importante e tem mais chance de cair na sua prova. No concurso do ano passado não caiu questão de direito constitucional, mas pode ser que esse ano venha a cair. Essa parte aqui de organização política administrativa não tinha que estar aqui, mas eu vou remover, porque não vai cair nesse concurso. E nós temos aqui a parte de ordem social, que você pode deixar por último, quando você já tiver com os outros conteúdos mais afiados, porque é uma parte que não costuma cair tanto, mas pode ser que caia na sua prova, né? Já que está no seu edital. E dentro de ordem social, foque na parte que fala da educação, já que é um concurso para uma universidade, pode ser que se caia alguma questão de ordem social, pode ser que seja do assunto da parte da educação. E para finalizar o conteúdo de legislação, temos a parte da administração pública, que é bem pequena, onde temos aqui a administração pública direta e indireta, que são os conceitos, e os princípios constitucionais, tanto os explícitos como os implícitos. É uma parte bem pequena, bem tranquila. O principal problema está aqui, ó, no direito administrativo e no direito constitucional, que é um conteúdo mais extenso. E aqui nós temos informática, que é um mundo. Minha maior dificuldade era informática. E aqui eu dividi de acordo com o conteúdo. Então, muitas das coisas que está aqui no nosso plano de estudos não vai estar aqui nessa parte de informática. Por quê? Porque eu destrinchei alguns desses temas aqui e por isso aqui nós temos um conteúdo maior. Eu coloquei aqui na ordem que eu estudei, que é a ordem que eu achei mais simples para eu compreender o assunto. Então, nós temos aí o conceito de internet, intranet e extranet.
que é um conteúdo relativamente fácil. Em seguida, a parte de correio eletrônico, que é a parte aí de e-mails, que também não é tão difícil assim. Temos a parte de segurança e proteção, que vai falar sobre vírus, proteções, né? Antivírus, malware, firewall. Então, é a parte também que pode estar caindo na sua prova, que é bem importante. E nós temos aqui a parte de navegadores. Dentro da parte de navegadores, tem os tipos de navegadores também, né? Tem o conteúdo mais geral e o conteúdo mais específico de cada navegador. Mas na prova, né, nesse conteúdo, eles não especificaram os tipos de navegadores. Então, talvez não seja cobrado tão a fundo assim. Temos também as ferramentas de busca na internet e a partir daqui já começa a complicar, que são os sistemas operacionais. Nesse caso, eles colocaram lá no conteúdo de assuntos bem especificado o Windows e Linux. Então, é importante que vocês estudem essa parte aqui. E também dos aplicativos de edição de texto e planilhas, tanto do Windows como do Linux. Importante também. Essa parte aqui, governo eletrônico, eu não excluí. Isso caiu no edital anterior, já vou excluir agora, porque nesse nosso novo edital não tem esse conteúdo de governo eletrônico. E nós temos aqui protocolos e redes de computadores, que eu tentei estudar mais para o final, porque alguns conceitos de protocolo e redes de computadores está dentro desse tema aqui de conceitos de internet, intranet e extranet. Por fim, nós temos gestão de processos e documentos eletrônicos, que é um assunto aí bem vago, não diz muito o que é que a gente tem que estudar aqui. Mas, basicamente, tratando do conteúdo, nós temos essa divisão aqui que eu fiz para vocês. E eu também criei um cronograma. Esse cronograma aqui foi baseado no meu estudo ano passado, quando eu me preparei para esse concurso da UFRJ. Então, aqui é apenas uma sugestão. Vocês vão se adaptar aí de acordo com a realidade de cada um, quanto tempo vocês têm disponível para estudar, qual é aquela matéria que você tem mais dificuldade, então você vai ter que focar mais. Mas eu vou falar aqui para vocês um pouco da minha sugestão. Eu começava estudando pela manhã e eu sempre estudava a disciplina de exatas. Então, um dia era o assunto de matemática, no outro dia era o assunto de RLM, porque são disciplinas que demandam muita energia, são muitos cálculos, então eu preferia começar amanhã o dia estudando elas, porque eram disciplinas que demandavam muito de mim. Então, eu preferia estudar no começo do dia essas disciplinas. Depois, no período da tarde, eu já seguia com uma disciplina mais de lei, porque lei também é um conteúdo mais complicado, que sua mente cansa. Então, não adianta você estudar direito administrativo e direito constitucional no mesmo dia. Então, eu preferia dividir. Um dia eu estudava direito administrativo, outro dia eu estudava direito constitucional. E aqui eu fiz essa divisão para vocês na disciplina de legislação, durante a semana de segunda a sábado, estudando 3 vezes direito administrativo, porque são muitas leis, e a probabilidade de serem cobradas essas leis é muito maior, então por isso que eu botei para vocês focarem mais em direito administrativo. Já direito constitucional eu coloquei 2 dias, porque também é um conteúdo extenso, porém não tanto como direito administrativo. Já a administração pública, como é um conteúdo menor, eu coloquei apenas um dia na semana para estudar administração pública. Isso aqui dentro da disciplina de legislação. Em seguida, português, por ser uma disciplina extensa, gigantesca, e também ela vai ter maior peso na sua prova, porque ela vai cair 20 questões. Então, português é uma disciplina que você precisa se dedicar bastante. Por isso que eu coloquei aqui todos os dias estudar português. E eu também coloquei informática. Na época, para mim, estudar informática era importante assim, porque era a disciplina que eu tinha maior dificuldade e também por ser uma disciplina muito extensa. Então, eu preferia colocar ali um horário para estudar informática todos os dias.
E por que eu coloquei de segunda a sábado? Porque geralmente, final de semana, mesmo eu estando por conta dos estudos, quando chegava domingo, me dava uma certa preguiça de estudar. Então, domingo eu tinha uma rotina mais flexibilizada. Em vez de estudar, eu fazia mais revisões e resolução de provas. Eu não fazia simulados, mas como tem gente que gosta de fazer simulado, então é importante que você faça provas inteiras, do início ao fim, para você ir testando seus conhecimentos. Lembrando que é importante sempre você estar fazendo questões. Então, durante a semana, conforme você vai estudando os conteúdos, você também vai ali reservar um tempo para resolver questões e também fazer revisões. Às vezes, antes de começar um novo assunto, você faz uma pequena revisão naquele dia de um assunto anterior para você não esquecer. E também, às vezes, um assunto vai complementando o outro. E é importante que você esteja sempre fazendo uma revisão através dos seus resumos, dos mapas mentais e até mesmo da resolução de questões, porque resolver questões também é uma forma de revisar o assunto. Mas aí vai ficar de acordo com a maneira que cada um de vocês estuda. Como eu falei, isso é apenas uma sugestão. E eu fiz aqui também um controle de questões que eu usava na época. Eu calculava quantas questões eu fazia, quantas eu acertava e quantas eu errava. Então, aqui já está a formulazinha. Por exemplo, se você fazer 100 questões e errar 20 e acertar 80, o seu aproveitamento vai ser de 80%. Então, aqui eu conseguia controlar quais eram as disciplinas que eu tinha um aproveitamento maior, quais as disciplinas que eu tinha um aproveitamento menor, e ali eu conseguia dividir melhor os meus assuntos, né, os meus estudos. Qual a disciplina que eu tinha que focar mais, qual assunto que eu tinha que focar mais, qual é o que eu tinha mais dificuldade. Então, isso é importante aí na preparação de vocês para esse concurso. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tentei trazer para vocês aí de uma maneira explicativa esse conteúdo que eu disponibilizei para vocês de forma gratuita no Drive. Então, mais uma vez eu peço para vocês deixarem um like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com outra pessoa que você sabe que vai fazer esse concurso e bons estudos para vocês. Se inscreve no canal porque ainda vai ter muitos outros vídeos falando sobre esse concurso para ajudar você aí que está do outro lado na sua aprovação. Mas no vídeo de hoje eu fico por aqui e até a próxima. Até mais. Tchau!